vira mestre em literatura. Coisa que qualquer autor leva uma vida inteira para fazer. Na universidade você faz uma prova, ela te dá que eu sou mestre em literatura. Meio mentiroso isso, né? Mas é bom, porque tem muita gente que dá palestra para encontrar e fazer fácil. Mas é mentira que você seja mestre em literatura. Você é um pesquisador, um interessado, que o título recheia isso. Bom, a ideia básica dessa palestra, assim, a gente passa bastante pouco tempo, uns 40 minutos, uma hora para poder conversar. E o tema é extensíssimo. Qual é o nosso objetivo aqui? Conseguir fazer um breve mapeamento e, por meio de algumas provocações, semear uma ideia especificamente. Eu gostaria de propor uma tese, de propor uma ideia que não se explicará certamente no seu todo hoje, mas que eu gostaria muito que pudesse ser uma provocação para você. A ideia de que ler é um cultivo. Mas um cultivo do quê? O que se cultiva quando se lê? Então eu vou atrás dessa ideia. A gente tem muito pouco tempo para poder dispersar. Já que eu estou tão canônico hoje, assim, vou citar para fundamentar essa estratégia, o padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, que é um sermão bíblico, ele diz assim, que o pregador deve ter um só tema, senão ninguém consegue ter a atenção e consegue compreender o que está sendo semeado. Nem sou padre Antônio Vieira, nem sou pregador, mas acho que a ideia da gente vislumbrar um objetivo é muito legal. De alguma maneira, pode reunir os diversos interesses que a gente não tem. O tema talvez atrai quem quer uma técnica de leitura para ler melhor, passar no concurso, passar uma prova, ter um desempenho melhor no trabalho. Mas o tema também pode trazer aqueles que querem ver a leitura como leitura de literatura, numa sequência filosófica mais ampla. Quando a gente estabelece esse objetivo, talvez a gente consiga reunir esse interesse. Bom, uma primeira tarefa da gente é tentar entender o título. Que seja um exercício. Já que a gente está falando da arte da leitura, a gente tem um texto para começar essa palestra, que é o seu próprio título. Ali estão embutidos significados com os quais a gente evidentemente sabe lidar, mas que talvez a gente não seja ainda no seu grau máximo de necessidade. Tentando a interpretação do texto, esse é sempre um desafio. Se o texto é escrito em português, você já teve um entendimento dos países dele. Se você tivesse em grego, você não entenderia nada. Quando você está lendo em português, muito interessado no entendimento, você já está. Mas isso ainda não é toda a leitura. Porque a leitura tem um enfrentamento com a minúcia do significado. Eu vou lançar uma primeira proposição. É que ler é ver aquilo que está invisível que está sendo mostrado. Então, o que está sendo mostrado ali é um conjunto de palavras que o nosso pode permitir depreender a arte da leitura. Mas o que é tão invisível na ideia de arte, o que é tão invisível na ideia de leitura, que vai fazer não só entender estritamente o texto, mas entender profundamente o texto. Então, a primeira percepção que eu vou fazer é essa. O que vai amarrar essa percepção é a gente definir o que é ler, para só então tentar descobrir como fazer isso melhor. Eu falei de Santo Agostinho, a pergunta sobre o que é ler, por exemplo, é uma daquelas perguntas que ficam em uma coisa que a gente sabe que sabe, mas não sabe explicar. É uma passagem clássica, muito linda do Santo Agostinho, nas Confissões, é quando ele vai falar sobre o tempo. E ele diz assim, se não me perguntam o que é o tempo, eu sei. A partir do momento que a pergunta é feita, eu não sei mais. Porque eu não sei formular essa coisa que eu sei. Então, são uma espécie de dados óbvios que a gente sabe, ou julga saber, mas quando é colocado na pergunta, a gente deixa de saber. Que a obrigação da explicação faz com que a gente tenha um nível de entendimento muito mais profundo. Tem uma passagem também interessante do... Vai me trair a memória que era o diálogo de Platão. Fala sobre enfim, um sujeito, um filósofo compreendido, está em um sofista. Está em um enfrentamento com o filósofo já formado.
E ele pergunta para Platão no caminho, pergunta para Sócrates, desculpa, no caminho, o que eu falo? Eu estou tentando explicar que está pronto e eu não sei o que ele sabe. O que eu pergunto para ele e eu desnovo ele? Sócrates pergunta para ele quem tu és. Ele sabia tudo. Você respondeu quem é você, ele não sabia. Isso é curioso, que se liga ao começo desse desafio, né? Quem é você, Luiz, para essa palestra? Eu não sou certamente mestre nem doutor em literatura. Eu sou um leitor, eu sou um cara que fez leitura, e que escreveu sobre leitura, e que tem falado sobre leitura, que me gabarita para a nossa conversa, não é o título. O que constitui o que você é o que você faz. Né? Fazendo um pequeno parênteses, porque a palestra é feita por desvio, né? Tem uma história muito bonita que diz assim que você, para dizer o que é uma cadeira, você descreve a cadeira. Para dizer o que é uma biblioteca, você descreve uma biblioteca. Para dizer o que é qualquer outra coisa, você descreve. Mas não só o que é, para dizer o que é um cachorro, você descreve um cachorro. Para dizer o que é uma pessoa, só há uma coisa, que não é a descrição, é a biografia. E a biografia é a narrativa dos feitos, daquilo que se faz. Porque aquilo que se faz sempre esconde as escolhas feitas. E aí o que você faz, você conta a sua própria história. No início, não fosse meio autoajuda, né? Mas vai. Mas essa autoajuda, ela explora muito, né? Técnicos de pensamento da filosofia. Eu até digo isso no Marcos Lamar. Então vamos tentar investigar o que é ler. O que é ler? Já que isso nos trouxe a ideia de fazer isso melhor. Há basicamente duas respostas que se explorar. Uma que é técnica, que é o que constitui o significado daquela palavra arte, que vem de arte, do latim, que é um fazer, que é uma técnica, uma habilidade. Então, não tem um viés para isso, um livro que eu não gostei, é muito grande, mas que eu quero indicar, que é um livro que se presta muito a compreender as técnicas da leitura. E ela pega os técnicos, desde quem quer ler Dostoiévski até quem quer fazer a prova. Um livro chamado não me lembro o título, mas é bem conhecido pela editora do qual eu sei não tem outra parte. Mostra-nos Adler. Eu me conversou da editora É Realizações. Ele faz um destrinçamento minucioso do passo a passo do volume. Desde a investigação da orelha do livro até o cruzamento do conteúdo desse livro com o sobre o tema. É um livro muito minucioso, separado por capítulos de como ler filosofia, como ler literatura, como ler texto científico, como ler ensaios, como ler romance. É um texto muito minucioso sobre a técnica da leitura. Por que eu não vou explorar a técnica da leitura hoje? Porque ela existe numa prática e um tempo de conversa da gente muito maior que o seminário não permite, que a nossa conferência não permite. É para isso, por exemplo, o curso que eu dou, para curso que funciona geralmente entre 5 e 8 aulas sobre a arte da leitura, mergulha muito na técnica da leitura. Eu acho que nos casos hoje era o segundo grau dessa possibilidade de resposta, que é pensar na leitura como um cultivo do espírito, que vai reunir todos os interesses de leitura. A leitura tem o seu significado cultural, simbólico da história e da cultura de ser leitor e da relação com os outros. A gente vai tentar explorar isso, porque esse é o cerne que ilumina a técnica. Nenhuma técnica te faz um bom fazedor. Porque a técnica é que instrumentaliza o que o seu espírito é capaz de produzir. Em qualquer área da atividade humana. Da escrita, a marcenaria, o que define um bom marceneiro, um mau marceneiro, que a técnica é acessível para ambos, é o espírito da marcenaria, que ele pode manifestar ou não. É o desejo de cortar, de pregar, de fazer as coisas com a maneira diferente do outro. Por quê? Porque tem um espírito adequado para isso, ele é um marceneiro relato, preguiçoso, desinteressado, e é uma técnica. Então, nós vamos tentar olhar para a nossa experiência com a leitura, não a partir da técnica, mas a partir do nosso espírito. Bom, tanto no caso como no outro, a gente converge no mesmo tempo, porque toda leitura estabelece uma relação com o texto. Daqui a gente começa a desmistificar uma coisa. A ideia de que
a interpretação é uma coisa livre. Vocês já devem ter ouvido e provavelmente falado isso. Eu interpreto como eu quiser. Essa é a minha interpretação. Fui assim que eu vi. É isso que eu entendi. Já ouviram isso? Não ouviram? Então, eu preciso de aula de literatura, professor da UFES, aí quer que eu entenda isso, mas eu não entendi isso daí. Quando eu dava aula para pessoas mais jovens, de colégio, também de faculdade, geralmente eu estava fazendo essa pergunta. Professor, mas eu interpretei assim daí. Bom, então, não tem problema. Você interpretou assim, foi. Você pode interpretar essa janela no 10º andar como uma estrada pela qual você vai continuar caminhando. Você tem uma patologia, você está louco, vai morrer. Não vai interpretar o segundo, a segunda janela, entendeu? Você está livre de interpretar o que você quiser. Você pode interpretar as coisas como você quiser, só que você interpreta e elas reagem. A reação delas mostra se você é louco, se você é sagaz, inteligente, perspicaz. Mostra fundamentalmente se você está isolado ou se você tem relação. Então, por exemplo, eu posso pegar um texto, esse texto mesmo aqui, eu trouxe, eu faço também. João capítulo 1, versículo 14, ao versículo poeta argentino chamado Jorge Lisboa. Eu posso pegar esse texto e dizer assim, eu entendi que ele é só um campeonato brasileiro. Pode ser uma pessoa livre, mas saiba que nesse momento você está sozinho. Mas sozinho de uma maneira trágica, que você não entrou em relação com aquilo que você viu, nem com aquilo que os outros viram. Então a interpretação varia, mas não descamba. Por quê? Porque ela está atrelada ao texto. Você não interpreta o que está dentro de você, que não fica loucura. Você interpreta o material que te foi dado. Você interpreta que outro tipo. Você quer ver como isso é uma tarefa complicada que a gente tem que fazer diariamente? Se fosse, a gente erra tanto nisso que a gente separa, casa separa, porque você o outro está falando que você está ouvindo, você está ouvindo dentro de você. E é verdade isso que eu estou falando lá, a psicologia diz que esse é um caminho da loucura, onde você perde a relação com o outro. Portanto, primeiro, uma outra coisa importante sobre a leitura. A leitura, ela é, e eu vou contradizer isso já, ela é uma espécie de sanidade. Porque ela bota à prova a sua capacidade de ouvir o que o outro está falando. Vamos ver a experiência desse texto? Depois você vai ter elementos para voltar a isso. Olha só. Chama João, capítulo 1, versículo 14. Primeira coisa de uma interpretação de texto. Ele nos remete a algo. O quê? A Bíblia. Ao Evangelho. E ao remeter ao Evangelho, ele já te remete a um universo simbólico, de importância, de peso, de significado. E ao te remeter a isso, ele já te dá mais adesão ou menos adesão. Se você está filiado ao que representa essa cultura, você tem uma adesão àquele que acredita. Se você não está filiado, você rejeita, você já tem outro tipo de adesão. Então o texto, olha só, ele começa a comunicar quase nada ainda. São só uma palavra de 3 minutos. João 1,14. E ele já te diz um universo. Quer uma coisa? Lê isso aqui para um aborígene da Austrália. Dirá muito menos do que disse a vocês. Portanto, o texto, ele suporta, ele comporta, ele traz como bagagem o próprio homem. A gente está marcando um ponto de encontro no texto. Esse até dentro que eu falei de cultivo, vou começar a olhar para isso. O que a gente cultiva? Um ponto de encontro quando a gente lê. Vamos ler isso. Não será menos um enigma esta folha que a de meus livros sagrados. Quem está falando? Quem é? Quem é o personagem que está falando? Não será menos um enigma esta folha que as de meus livros sagrados. Não. Hein? Não. Olha como ele bota o pronome pessoal Deus em maiúsculo. Quem escreveu os livros sagrados? Quem falou os livros sagrados? Jesus. Não, Deus. Jesus fez depois, hein? Deus está falando. Não será menos um enigma essa folha que vocês têm na mão do que os meus livros sagrados, nem aquelas outras que repetem as outras coisas. Crendo que são de um homem, não espíritos dos espíritos. Eu que sou, que é,
condescender com a linguagem que é sempre suscetível e ingênua. Ou seja, eu que sou Deus, que fiz no universo, resolvi falar de novo.